Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. E tem mais uma opção: curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Escolha e fique à vontade. Hoje, no Visão 360, vamos falar sobre o papel do cooperativismo de crédito no desenvolvimento econômico do Estado, do país, e a expansão de um modelo que tem conquistado cada vez mais espaço no sistema financeiro brasileiro. Com origem na agricultura familiar e atuação ampliada para diferentes segmentos da economia, as cooperativas de crédito têm se consolidado como alternativa aos modelos tradicionais de serviços financeiros, fortalecendo o desenvolvimento regional e a geração de oportunidades nos municípios. Pois, neste contexto, a Cressol, em 3 décadas de história, possui mais de 1 milhão de cooperados, presença em 20 estados brasileiros e uma rede de atendimento que ultrapassa 1.000 agências de relacionamento em todo o país. O modelo cooperativo se diferencia por permitir que os associados participem das decisões da instituição, contribuindo para que os recursos captados sejam reinvestidos nas próprias comunidades, estimulando negócios, empreendimentos e a produção local. Em um cenário de transformação econômica e digitalização dos serviços financeiros, tem mais isso ainda, né? O cooperativismo busca manter como diferencial o relacionamento próximo com os cooperados e o compromisso com o desenvolvimento sustentável das regiões onde está inserido. Para falarmos deste cenário, o Visão 360 recebe hoje o Igor Preto Pessotto, gerente regional da Cressol, e também o Rogério Miorim, Rodrigues. É Miorim? Morim Rodrigues, gerente da agência Cressol de Porto Alegre. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelas participações aqui no Visão 360. Boa noite, então. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no Visão 360 hoje, levar um pouquinho da história da nossa cooperativa. Uma cooperativa que lá em 1995, dia 24 de junho, no mês que estamos, esse mês completa 31 anos, uma história de fato que surge da agricultura familiar, uma história muito bonita que 27 pequenos produtores não tinham acesso a crédito. 27? 27 pequenos. E como eles não acessavam a crédito, eles se uniram. O que acontecia? O dinheiro de um que sobrava financiava o outro e assim por diante. Então, esses 27 pequenos produtores fundaram essa cooperativa, que no primeiro ano fecha com um saldo positivo de R$700. Poxa! E, na incerteza, se vai dar certo, não vai dar certo. Se fosse uma casa de aposta, quase todo mundo ia jogar que não dava certo, né? Então, na ousadia daquela época, eles fundaram a cooperativa. Se passou muito tempo. E hoje está aqui um sistema robusto, sólido, com bastante agências, bastante pontos de atendimento, mais de 1.000 em todo o país. E naquela época, muita gente não tinha estudo, né? Se tu pegar as pessoas mais antigas daquela época, a pessoa que tinha o grau de instrução maior era a 4ª série. E daí ele ocupava 2 funções, tesoureiro e secretário da cooperativa. Olha a responsabilidade. Então foi um momento importante. Eles se reuniram para formar esse sistema robusto hoje, mas naquela época em si não tinham dinheiro para praticamente nada, e foi crescendo, foi entrando mais pessoas e conseguiram fundar a Cressol. Teve uma história também bonita, né, que eles tinham que entregar a ata para o Banco Central, da fundação da cooperativa, né, e os 27 tinham que assinar essa ata, né, e naquela época tinha
Tava chovendo, ele só tinha aquele dia para pegar as assinaturas. Teve um rio que transbordou, teve um desses associados, desses fundadores, que atravessou o rio a nado para assinar a ata para entregar no outro dia ao Banco Central. Olha o que é a história, cara. A ata ia e voltava muitas vezes, daí o Banco Central deu o ultimato, vocês têm até amanhã para entregar e assim se fez. Eles de Fuquinha ainda no interior buscar as assinaturas. Olha que história maravilhosa. E de muitas histórias se faz uma cooperativa de crédito como a Cressol, certamente, né? Com certeza. Boa noite, Glauco. Boa noite aos teus telespectadores. Obrigado pelo convite. E é isso, a Cressol está aí há 31 anos no mercado, fazendo história. É uma das cooperativas que mais cresce nos últimos anos. A nossa agência aqui em Porto Alegre é vizinha de vocês, aqui no Edifício Quebec, na Carlos Gomes. É aqui, bem pertinho, Tem pouco mais de um ano. Essa agência de Porto Alegre tem pouco mais de 4 anos, mas ela ficava na Leonardo Truda, no centro. Foi atingida pela enchente também. Poxa. E aí, em janeiro de 25, ela veio aqui para Carlos Gomes. Está muito bem localizada, numa sala ampla, bem bonita. Forte e pujante. Forte e pujante. Coisa boa. Dos cooperados. Já, então, a gente fala mais sobre esta cooperativa de crédito, essa instituição que cresce, e cresce muito, mas a gente tem muitas curiosidades. Por isso, os dois estão aqui. Em seguida, a gente volta à nossa pauta do dia no Visão 360, porque antes tem os destaques nas notícias do Momento 360. O mercado financeiro voltou a aumentar a previsão para a inflação brasileira em 2026. Segundo o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, a estimativa do IPCA, índices de preços ao consumidor amplo, subiu de 5,1% para 5,3%, marcando a 14ª alta consecutiva. A escalada das projeções foi impulsionada pelas tensões no Oriente Médio, que elevaram os preços do petróleo e dos combustíveis de uma forma geral, né? Além da inflação, os analistas também revisaram para cima as expectativas para a taxa de juros e o dólar. Já a previsão de crescimento da economia brasileira apresentou leve melhora para o próximo ano. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou a retomada da comercialização de parte dos produtos da IP após analisar laudos apresentados pela fabricante. A decisão libera desinfetantes, detergentes, lava-louças e lava-roupas líquidos produzidos após março e abril deste ano, considerados seguros pela agência. No entanto, alguns lotes fabricados anteriormente continuam suspensos devido ao risco de contaminação microbiológica identificado durante uma inspeção sanitária na fábrica da empresa em São Paulo. A IP informou que segue colaborando com as autoridades e ampliou o programa de troca e reembolso para consumidores que possuem produtos afetados. E os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo de paz, conforme o presidente norte-americano e o primeiro-ministro do Paquistão, que mediou o acordo. Segundo ele, a cerimônia oficial de assinatura do tratado está marcada para o dia 19, na próxima sexta-feira, na Suíça. Donald Trump confirmou o acordo nas redes sociais e determinou a liberação do Estreito de Hormuz. Entretanto, a imprensa estatal iraniana divulgou que Teherã não abrirá mão do controle do Estreito de Hormuz e do direito de enriquecer urânio, o que vai contra o que foi estabelecido por Trump. O conflito na região já dura 4 meses. Portanto, até a assinatura formal, concretização mesmo, a gente continua acompanhando com muita apreensão. Vamos ao intervalo e já voltamos aqui no Visão 360 para falarmos sobre a Cressol, cooperativa de crédito, como funciona a expansão que vem sendo impressionante. É rapidinho, nós já retornamos. Cooperativa de crédito. Certamente você já ouviu falar, isso se você não é correntista, não é participante, não é um cooperado.
Pois bem, nosso assunto hoje no Visão 360 é a Cressol, a atuação da instituição no Rio Grande do Sul, uma cooperativa de crédito e solução financeira. Os nossos convidados de hoje, o Igor Preto Pessotto, gerente regional da Cressol, e o Rogério Morim Rodrigues, gerente da agência Cressol de Porto Alegre. A gente falava antes do surgimento, né? Inclusive o Igor falava de fatos curiosos. O surgimento foi no Paraná, foi isso? Isso aí, né? A cooperativa nasceu na cidade de Dois Vizinhos, norte do Paraná lá. Era da minha região. Eu trabalhei um tempo em Foz do Iguaçu. Pertinho. Pertinho de Foz do Iguaçu, exatamente. E depois do surgimento, né, foi se fazendo a expansão, né? Hoje o sistema tem uma confederação, que é o que coordena todo o sistema Cressol, onde fica em Francisco Beltrão. Abaixo da confederação vem 3 centrais, uma em Passo Fundo, que é a Cicoper, uma em Chapecó, que é a Central Brasil, e a outra também está hoje em Francisco Beltrão, que é a Baser. E abaixo dessas 3 centrais, aí vem as cooperativas. São 59 cooperativas Cressóis em todo o país hoje. E essas cooperativas, daí abaixo delas, vem toda a rede de agências. Nós aqui na região metropolitana, Vale dos Sinos e arredores aqui, somos da Cressol Raiz. A nossa sede fica lá em Frederico Westphalen, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, daí surgiu a cooperativa Cressol Raiz em Frederico em 2008. De 2008 até hoje, se fez toda a expansão, primeiro lá na região de Frederico ao redor, e a partir de 2021, começamos a expansão aqui na região metropolitana e Vale dos Sinos. Aqui na região, em 4 anos, nós temos 20 agências. Vamos para esse ano fechar com 22. Vamos abrir Presidente Lucena, ali aos pés da serra, e também Araricá, próximo a Sapiranga, lá as próximas agências. Mas estamos hoje com atuação em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Canoas, Porto Alegre, Nova Santa Rita, Viamão. Praticamente todos os municípios aqui da região metropolitana estamos presentes já com a atuação da nossa cooperativa. Agora, Igor, e o próprio Rogério também, pela experiência que tem nessa área, né? O surgimento lá no Paraná e a vinda para o Rio Grande do Sul e a instalação, por exemplo, em Frederico Westphalen, tudo tem a ver com a atividade primária, né? Sim. Até faz uns 9, 10 anos, era uma cooperativa excepcionalmente dos produtores agrícolas. Para ser associado naquela época, tinha que ter o bloco de produtor, senão não conseguia se associar. Depois disso, foi aberta a livre admissão, que daí possibilita hoje que a empresa seja associada, que a pessoa física seja associada. Mas até hoje nós temos uma atuação muito grande no agro, muito daqueles valores de atender o pequeno produtor, o médio, o grande, permanecem muito vivos na cooperativa. Hoje, para ter uma ideia, Glauco, nós somos o maior repassador de BNDES do país, na pessoa física. Pessoa física que eu digo engloba o produtor e a pessoa física. Foram 8,7 bilhões de recursos emprestados nesse último ano e um total de 103 mil contratos. Para ter uma ideia, o BNDES emprestou nesse segmento em torno de 250 mil contratos. Um pouco mais de um terço foi a Cressol que emprestou aos seus cooperados. Nossa, é muita coisa, hein? Com uma atuação muito forte no crédito pulverizado. Se tu pegar o relatório, dividir 8,7 pelo 103, ali dá um ticket médio bem baixo. Porque a gente tem operações de 5, de 10, de 15, 20, 30, 50 mil. Que é justamente o pequeno, aquele que precisa mais, né? Com taxas de juro bom, com um prazo bom, com uma carência boa. O que a gente... Aí eu vou ter que interromper, porque todo mundo tem curiosidade nesse assunto, desculpa, tá? Sim. O que é taxa de juro boa num país como o Brasil hoje, que tudo é ruim, mas enfim... Hoje, para ter uma ideia, Glauco, o produtor vai na cooperativa, ele pode estar acessando, dependendo do enquadramento dele, taxas de 2% ao ano, até 14% ao ano, que é a taxa do grande produtor. Tem outros recursos, sim, tem enquadramentos que não vão nessas linhas, que daí foge um pouquinho do recurso próprio, mas essa é uma grande diferença das cooperativas de crédito. Uma prática justa do mercado financeiro. O que é isso? É comprar um dinheiro de uma forma justa, pagando bem uma aplicação financeira e emprestando também com uma taxa justa.
A gente jamais vai querer explorar o nosso cooperado, até porque a cooperativa é feita de cooperados e os cooperados são donos da cooperativa. Então, por isso que a gente pratica uma justiça financeira nas operações nossas, né? Deixa eu perguntar para o Rogério, porque ele, como gerente aí, eu queria saber qual é o seu público. E aqui nós estamos falando da capital, porque a gente mencionou há pouco da ligação íntima com a produção rural, né? Mas não é exatamente, talvez, o que tem aqui na capital, ou certamente não é. Qual é o seu público? Na realidade, hoje a gente consegue atingir todos os públicos. Pessoa física, pequena renda, médio, alta renda. Pessoa jurídica, empresas MEI, pequenas empresas, empresas de grande porte. E a gente também faz agro aqui na capital. Tá? Porque existem muitos produtores que têm campo fora da capital, mas são instalados aqui. Então, a gente consegue fazer o rural por aqui. A gente faz o agro por aqui. Pela agência. Então, a gente, como o Igor falou, lá no início era exclusivamente agro. Hoje, a gente atende todos os segmentos dentro da agência. Vocês têm a noção de quantos clientes ou cooperados tem a Cressol hoje, não? A Cressol passa de 1 milhão de cooperados hoje, está 1 milhão e 100 e pouco já de cooperados. Isso aí nós estamos falando território nacional, Isso. né? A nossa Cressol Raiz, que é a nossa área de atuação, hoje está chegando a 60 mil cooperados já. Então, com uma força bem grande sim no agro, mas com uma atuação bem forte aqui na região metropolitana e Vale dos Sinos, a PJ. E com a PJ vem várias pessoas físicas também, o público em geral. Hoje é uma cooperativa financeira completa, tem todos os produtos que qualquer outra instituição tem, a cooperativa tem. Tem cartão, tem o Internet Banking, tem Pix, tem consórcio, tem seguro. Todo o portfólio de produtos a gente tem e com boas condições financeiras. Igor e Rogério, se a gente olhar o objetivo da criação de uma cooperativa, é impossível não dar certo, né? Impossível dar errado. Muitas dão. Aí nós temos questão de gestão, Sim. enfim. Mas o que difere? A gente está falando para um público imenso, né? E muitos não sabem como é que é o funcionamento de uma cooperativa. O que difere, por exemplo, a Cressol de uma instituição tradicional? E aqui eu não falo só da questão do juro. Por exemplo, a instituição tradicional visa o lucro. Sim. Cressol ou as cooperativas, elas repassam isso? O que é feito com o dinheiro que sobra, digamos assim? O cooperativismo ele é 2 pilares. A gente poderia dizer, não visa o lucro. Visa o lucro sim, porque é a distribuição de sobras para o cooperado. Mas ele visa o resultado financeiro e a parte social também. Então, muita coisa retorna aos cooperados por projetos, por um curso, algo que a gente desenvolve aos cooperados. Primeiro tem que ser rentável, tá? Sendo rentável, a gente consegue ajudar a comunidade onde a gente está inserido. E na cooperativa, já trazendo o que é a diferença da cooperativa para os bancos, para as instituições tradicionais, na cooperativa, todo o valor investido na cooperativa ele é redistribuído na comunidade onde está inserido. Vamos citar um exemplo, a agência de Porto Alegre dá resultado, esse resultado é redistribuído em ações na própria comunidade. Auxílio, doação, ajuda. Lá em São Leopoldo, a mesma coisa. Em Novo Hamburgo, a mesma coisa. Onde a agência está instalada, o dinheiro que é movimentado ali é redistribuído aos cooperados por parte social. Essa é uma das grandes diferenças do cooperativismo para o mercado financeiro tradicional. Outra grande diferença, no cooperativismo, o sócio ele é dono. O que quer dizer que ele é dono? Ele pode participar das tomadas de decisões. Todo ano a cooperativa faz a Assembleia Geral Extraordinária. Ordinária. Essa Assembleia, todo cooperado tem direito de voto. Lá tem as pautas, as distribuições do resultado, vai para os fundos, alguns fundos voltam para a comunidade, outros é fundo de contingência, fundos que vão ficando ali. Então, essa é uma das grandes diferenças também. O cooperado, ele toma a decisão também na cooperativa, ele é dono. E a terceira, eu considero uma das mais importantes, é a presença e o relacionamento com que os colaboradores das cooperativas têm para com os associados. Uma proximidade,
está entendendo o que é o cooperado. Aqui na cooperativa a gente preza muito hoje ainda pela visita, por estar lá na empresa, por estar lá no agricultor, conhecer... Vocês irem Sim. até o local? Isso isso numa instituição tradicional... Uma das coisas que o nosso presidente, o Cledir Magri, bate muito é na simplicidade. Que a gente precisa manter a simplicidade da cooperativa. E para isso a gente precisa estar lá no associado, a gente precisa conhecer o associado, ver quais são as demandas, ver quais são as dores, conhecê-lo para poder atender no que ele precisa. Não Sim. simplesmente vender um produto para ele, mas sim ter a simplicidade de ir até ele, conhecer e atender com o que ele precisa. Essa é a diferença hoje, quando falando de bancos, essa é uma das principais diferenças de banco, tá? Além de que os bancos hoje direcionam tudo para o aplicativo, né? Tudo para o celular. Isso aí chama ainda mais atenção. Você Fecham sabe muito agências. bem. Exato. Você sabe muito bem. E principalmente em comunidades menores, fica o Deus dará. Né? Você recebe o atendimento do jeito que dá. Então, muitas vezes, você acaba dependendo disso aqui. Né? Para quem está necessitando, quem não entende como é que funciona o sistema, é muito mais complicado. Sim. E é o movimento contrário que vocês estão falando. Ao invés de se distanciar, a questão é aproximar aquele público que precisa do produto, mas tem que entender como é que funciona aquilo, né? E como o Igor comentou, nós estamos abrindo agência em Presidente Lucena e Araricá. São pequenos municípios, né? Presidente Lucena tem quantos mil habitantes? Deve ter uns 3, 4. 3, 4 mil habitantes. E a gente está abrindo agência lá. Claro que a gente Presidente Lucena, deixa eu fazer uma consulta agora. João, meu produtor, foi o prefeito que a gente entrevistou agora, não foi? Espanhol. Exato, com o município do Rio Grande do Sul com melhor qualidade de vida. Aí. Eu estava tentando ver se eu não estava me perdendo aqui, mas realmente a gente entrevistou o prefeito justamente pela qualidade de vida que tem no município, que é muito pequeno, mas que quem vive lá adora viver lá e com seus motivos muito bem explícitos, né? Justamente pela questão de proximidade. Na cooperativa a gente até comenta e brinca muito com isso, mas é algo importante para nós e que nós vamos manter por muito tempo, que a gente tem um produto diferente, que é o nosso caixa físico. Por muito tempo a gente vai manter o caixa físico. Os bancos, as instituições estão tirando o caixa físico, que é para restringir justamente o acesso das pessoas à agência, nós vamos manter. Porque o caixa físico é o meio daquela pessoa que tem dificuldade de fazer um pagamento conseguir fazer, aquela pessoa que recebe algum dinheirinho nas mãos conseguir depositar. Então, justamente para manter essa proximidade. E nesses municípios pequenos, onde a gente se insere, é justamente para levar a cooperativa mais perto. Seria bonito ficar em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, municípios grandes, mas o associado lá de Presidente Lucena do interior não conseguir ir lá conhecer um pouco a cooperativa ou acessar uma linha que seja um diferencial por falta de proximidade. Então, a gente leva, sim, a cooperativa nos municípios que são pequenos também. A gente tem uma boa performance, inclusive, nos municípios que são pequenos, muito por essa presença, por estar lá próximo ao associado, estar pertinho, entendendo a realidade de cada um. Né? Não, eu fico imaginando o Rogério, que não é o Rogério, mas o Rogério lá de Presidente Lucena é aquele gerente, de repente, que o cooperado ele sabe o nome, que ele procura pelo nome lá, que ele vai pedir ajuda se ele não conseguir acessar alguma coisa. É confiança, é relação de confiança. Né? E assim, Glauco, se tu quiser ser atendido pelo aplicativo, sem problema, tu vai ser atendido pelo aplicativo. Tu vai poder te auto-atender, fazer tudo pelo aplicativo, sem problema nenhum. Agora, a gente também quer estar lá presente na tua empresa. A gente quer conhecer a tua empresa, ver como é que ela funciona, ver o produtor, quais são as dores, o que ele precisa. Porque, assim, principalmente tanto o produtor rural quanto o pequeno e microempresário, ele é muito desassistido. E ele tem uma sede de conhecimento. Tá? A gente tem feito algumas palestras agora sobre as mudanças que vão ter de tributação para os próximos anos. E, realmente, as pessoas não têm conhecimento e têm sede de conhecimento. Então, a gente procura também estar junto dele para poder apoiá-lo no que é necessário. Isso a gente acha importante. Rogério, deixa eu te perguntar aqui,
falamos de Presidente Lucena, da necessidade de manter o caixa físico, mas quem chega na agência de Porto Alegre, ela tem uma configuração como qualquer agência bancária ou não? Sim. Vai ter um caixa eletrônico, tu vai ter uma porta giratória, tu vai ter o caixa físico, tu vai ter, aqui na nossa agência, tu vai ter 9 pessoas para te atender. Tá? Que, se tu falar hoje a nível de banco, é uma quantidade grande de pessoas. Não, eu vou ser bem sincero, não faz muito tempo que eu fui numa agência considerada... eles têm uma classificação que é para um nível mais elevado, assim. Isso. Eu entrei lá, não tinha ninguém quase. Tinha equipamentos e tinha um negócio para pegar senha para falar com uma pessoa. Não, aqui na agência nós somos 9 colaboradores hoje, tá? Claro, se tu for lá, os gerentes vão estar na rua visitando os associados. Que é o objetivo também. Que é o objetivo também, mas se o gerente está na rua, o assistente está lá. Então, nós temos 3 gerentes de pessoa jurídica, 2 PF, 2 assistentes e um atendente, além de mim. Mas o Rogério, que eu repito aqui, é o gerente da agência Cressol aqui em Porto Alegre. O senhor não tem ideia, assim, se tem muita gente hoje que não é da atividade agrícola ou pecuária, agropecuária, atividade primária, enfim, que é cliente da Cressol? Tem muita Na minha gente? agência? Isso. 95% não tem relação agrícola. Ah, é? Com certeza. Me surpreende. Não, é pessoa física, é empresa, é sócio de empresa, é funcionário CLT. Me surpreende, aqui não é nenhum demérito, entendeu? É por desconhecimento mesmo, e até por isso a gente fez questão de convidá-los, porque a gente faz a relação direta, né? E pensa, não, isso aí é para quem produz. Inclusive, o produtor rural, né, no caso. Inclusive, Glauco, se me permite, nós temos grandes parceiros ao longo desses 31 anos. Falei do BNDES antes, nós temos o BRDE também como parceiro, mas também temos algumas linhas diferentes para PJ, por exemplo. O que é as linhas diferentes? FINEP é uma linha que financia inovação nas empresas. Fungetur é uma linha que financia turismo, segmentos do turismo, que são justamente o público empresarial. Além disso, nós temos FGI, que é uma linha de capital de giro para as empresas. Nós temos capital de giro normal, várias linhas que atendem a PJ, e nesse segmento a gente vem se qualificando muito, com uma boa condição. Nós temos um produto fantástico, que é a cobrança bancária, a emissão de boletos da empresa. Nós temos um dos custos menores e uma plataforma que funciona muito bem mesmo. E nós temos adquirência, nós temos N produtos que conseguem estar atendendo. Essas linhas que eu comentei, FINEP, Fungetur, são linhas que dão menos de 10% ao ano. Então, muitas empresas não têm acesso à informação, mas tem vários segmentos que conseguem estar acessando linhas muito baratas. Microcrédito. E no crédito. Não, essa questão do desconhecimento, ela é muito grande, né? Infelizmente. Aliás, a maior reclamação que se tem é o seguinte, a dificuldade de acessar crédito. E isso é verdade. Com certeza. Por quê? Porque o dinheiro é muito caro no Brasil e tem uma faixa que realmente, por exemplo, o pequeno produtor, que é o que eu mencionei há pouco, né? Às vezes é o que mais precisa, porque é imediato, ele precisa daquilo para a própria sobrevivência e é muito difícil o acesso ao crédito. E me parece que aí o papel das cooperativas ela ainda é mais forte, né? Esse público pequeno, seja o pequeno produtor, seja o pequeno empresário, seja a pessoa física com baixa renda, ele é um público que as instituições tradicionais têm esquecido cada vez mais, né? E a cooperativa tem muito vivo aqueles valores de lá atrás, do início dos pequenos, tem muito vivo isso hoje também. Continuar com esse processo. A gente, hoje, pode ir um produtor lá pequeno e um produtor grande, eu garanto que ambos vão falar que o atendimento foi muito bom, porque o atendimento é igualitário para cada público. Então, seja pequeno, seja grande, a gente preza muito por atender da melhor forma possível, independente do poder aquisitivo que aquela pessoa tenha, né? Então, isso a gente vai manter e mantém por muito tempo, e está nos valores da nossa cooperativa lá, bem claro, a simplicidade. E o dia que não tiver simplicidade, nós temos fugindo dos nossos princípios quanto Cressol também. Isso é determinante, né? Eu preciso fazer um intervalo,
mas eu não posso deixar de falar também, eu sou do interior, então eu tenho uma ligação íntima com cooperativas, né, na minha cidade, lá na minha querida Jaguari. Onde é que vai entregar a produção? Ah, na cooperativa. Como é que vai conseguir tal coisa? Na cooperativa. E vai comprar, vai fazer o rancho onde? No supermercado da cooperativa, que era a Cooperativa Agrícola Jaguari. E aí tinha a Cooperativa Agrária São José, que fazia inclusive vinho. A minha região é produtora de vinho, sim senhor. Enfim, só para mencionar isso, pela importância que tem para as pequenas comunidades. Eu estou falando de uma, mas assim como a minha, várias outras cidades vivem em função também de cooperativas. Vamos para o rápido intervalo e a gente já volta falando mais sobre a Cressol, a atuação da Cressol no Rio Grande do Sul, cooperativa de crédito e solução financeira. Não saia daí, a gente já volta. Visão 360 está de volta falando hoje sobre a Cressol. Cooperativismo, crédito, os públicos que mais necessitam e que são beneficiados por cooperativas como a Cressol. E nós estamos falando especificamente dessa instituição que está crescendo e muito. Conosco hoje no Visão 360, o Igor Preto Pessotto, gerente regional da Cressol, e também Rogério Morim Rodrigues, que é gerente da agência Cressol, aqui da capital. Eu estava lendo aqui no intervalo um dado. Em junho de 2026, a instituição realizou a distribuição de 480 milhões referentes aos juros sobre capital social e resultados do exercício de 2025. Isso seria a distribuição daquilo que o Igor falava antes, né? Você tem um negócio, logicamente, é uma cooperativa, mas é um negócio, só que, ao contrário da instituição tradicional, o lucro não vai para os grandes detentores, dos sócios, né? Aqui vai para os associados de uma forma geral, os cooperativados, né? Como é que funciona isso? Com certeza, Glauco. É bem isso aí que tu trouxe. A cooperativa deu resultado, a distribuição de sobras vai de volta para o cooperado. Cada cooperado ele tem uma fatia de participação, que se chama capital social. Igual uma empresa, praticamente. Mas ele aporta na hora que ele entra? Aporta o recurso na abertura, e essa abertura tem a participação dele conforme o resultado da cooperativa volta o retorno para ele cada ano. E é um retorno que vem todo ano, porque a cooperativa, que nem tu trouxe, é uma das que mais cresce. É seguramente hoje a cooperativa de crédito que mais cresce no país. São 9 anos consecutivos crescendo mais de 30% ao ano. 30% ao ano? Isso aí, 9 anos seguidos, inclusive. Então, a cada 3 anos, mais que dobra o tamanho da cooperativa. É um crescimento bem grande, ao mesmo tempo exige muitos, são muitos desafios, mas a gente vem mantendo essa pegada, esse crescimento. Esse ano a gente pensava que seria um ano com mais dificuldades também, mas já o primeiro semestre vem apresentando 35% de crescimento até o momento, comparado ao mesmo período do ano passado. Então, vai ser um ano bem bacana novamente. Mas, desculpa lhe interromper, mas a questão de achar que seria pior está ligado diretamente à produção também? Cenário econômico, o agro enfrentando dificuldades. Sim. Um ano... Nós temos esse movimento em Brasília, né, para a renegociação das dívidas. A Van Passant, assim, Ampassant, desculpa. A situação está muito difícil no setor primário, né? Os produtores eles estão com essa mobilização, foi aprovado no Senado a renegociação, enfim, o governo não gostou, a proposta era outra, e isso é uma discussão, mas, ao fim e ao cabo, quem está lá na ponta, quem planta, quem produz, sente muito a dificuldade financeira, né? Tem a questão da taxa Selic alta, os juros altos, isso já demonstrava um ano mais difícil. E fora esse valor que ele é redistribuído entre os nossos associados, tem um outro cálculo também que é feito, que eu não vou ter de cabeça agora o número aqui, mas que é um comparativo de quanto o associado economizou trabalhando com a cooperativa. O quanto ele pagou de taxa abaixo da média do mercado e o quanto ele teve de rentabilidade, quem investe,
acima da média do mercado. Então, quem trabalha com a cooperativa Cressol tem um ganho financeiro comparando com quem trabalha com bancos públicos, em virtude da nossa taxa de juros mais baixa e o que a gente remunera melhor o que é aplicado. Porque é assim, um banco ele pode ter o seu dinheiro, mas você está pagando ele para fazer movimentações, está pagando taxa, está pagando o serviço em si. E ao você pagar uma cooperativa, você está pagando, assim como todo o contexto, para vocês mesmos, para fazerem a máquina funcionar. Exatamente. Né? Ela se retroalimenta. Só que as decisões, elas são também muito compartilhadas, né? Isso chega a ser um problema ou não? Não, na verdade, hoje a gente entra em comum acordo sempre com o cooperado. Acho que o cooperado já vem até a cooperativa, por vezes, para ter uma condição diferenciada e todos eles têm um acesso diferenciado a produtos, a serviços. Então, as decisões acabam sendo um pouquinho mais facilitadas nesse sentido. E o cooperado, de fato, ele participa das decisões, ele vota, e como é uma cooperativa, é por votação, a maioria, democraticamente, a maioria ganha, né? Então, é nesse sentido as decisões da cooperativa também. Então, isso que é bacana, é o cooperado ter poder de escolha, ter o diferencial do produto, que nem o Rogério traz, a economia gerada. Eu também não me recordo o número, mas foi alguns milhões que gerou de economia aos cooperados, comparando instituições tradicionais com a Cressol, né? Então, isso faz toda a diferença na comunidade onde estamos inseridos, porque isso também, dinheiro a menos que o cooperado paga, é dinheiro que roda na economia. Claro, né? Claro. É o que faz a coisa andar mais ainda. Quando chega na assembleia que o cooperado vê o resultado que a cooperativa vem dando nos últimos anos, o quanto ela vem crescendo, o quanto ela vem distribuindo, a assembleia se torna muito simples, se torna muito fácil de reaprovar o que vai ser destinado para os próximos anos. Eu imagino que com esse crescimento seja um movimento ainda em elevação. Porque o Igor falou em 2021 que chegou aqui. Isso aí. Na região metropolitana. As primeiras agências aqui, sim. Poxa, nós estamos falando de 5 anos, né? É. E mesmo assim já abriram tantas agências assim. Tem mais tantas agências que a da região de Frederico, né? Sim, mas tem espaço para abrir mais, Sim, acredito eu. Tanto quanto as de Presidente Lucena, assim como... Com certeza. A ideia da cooperativa é permanecer em plena expansão, até porque são 1.000 agências, mas o país deve ter 5.000 e poucos municípios, né? Então, ainda tem muitos municípios que não têm a cooperativa presente, né? Não tem a presença física, no caso. Hoje, para ter uma ideia, tem 5.200 e poucos municípios que têm cooperados da Cressol. Então, alguns... Ou seja, mesmo onde não tem agência, os caras estão lá, seja, né? Exatamente. Ou é aquele que uma vez por semana, 2 vezes por semana, vai até uma agência que não é da sua cidade. E esse volume de cooperados em outros municípios também reflete muito no atendimento que a Cressol tem. Porque certamente esse associado de outra cidade que não tem Cressol, ele veio através de uma indicação, ele veio através de um outro cooperado, alguém foi lá e buscou esse cooperado para ser associado nosso. Então, isso que é bacana, é muito daquilo que a gente comentou. É um atendimento próximo, independente de onde que a gente esteja. A gente trabalha muito por indicação. Tá? E dentro do que o Igor está falando, mesmo que a gente não tenha hoje agências, por exemplo, em Gravataí e Cachoeirinha, na minha agência eu tenho uma quantidade grande de associados de Gravataí e Cachoeirinha. Quer dizer, a região metropolitana também está ali. Isso. Só que agora os universitários, como eu brinco aqui no programa, eles começam a fazer perguntas de curiosidade, né? Tem que ser por indicação? Estou perguntando. Não. É só uma questão de muitos chegam por indicação. Por indicação. Isso. E outra pergunta é, cotas parte, é diferenciada a cota parte para se eu agregar mais, se eu aportar mais, ou todo mundo tem a mesma? Não, independente do valor que tu aportar de capital social, tu tem o mesmo poder de decisões da cooperativa, tá? Hoje o pacote não é pacote, né? O valor inicial para abertura parte de R$30. Então, R$30 já consegue se tornar sócio da Cressol. Né? R$30? É que a gente falando em questão financeira, R$30 hoje não compra...
né? Não compra 1 quilo de carne, né? Não, pelo contrário. Depois que eu Exato. vi no final de semana, olha, está cada vez mais difícil, viu? Num país como o Brasil, né, que nós temos um domínio muito grande do setor financeiro, de grandes bancos, né, bancos estatais, mas principalmente da iniciativa privada, né? Vocês acham que, de repente, esse movimento de cooperativas, eles tendem a crescer mais e diminuir o tamanho do banco convencional ou não? Na verdade, são movimentos diferentes. Não quer dizer que vai diminuir o banco tradicional, mas as cooperativas, sim, vão ter uma expansão bem grande. É um movimento contrário, praticamente. Os bancos vêm fechando, as cooperativas vêm abrindo. Então, acredito que vai ter um movimento bem grande. Até estava lendo hoje de manhã, o cooperativismo brasileiro de crédito chegou a 1 trilhão de ativos essa semana. Trilhão. Então, já é um recurso bem grande. Hoje, a participação comparada aos grandes players, o cooperativismo é em torno de 20% já do mercado. Com essas expansões, acreditamos que logo vamos ser 25%, 30%. Vai crescendo bastante. Isso falando do cooperativismo de maneira geral, tá? Então, é algo que vem crescendo muito. A presença em vários municípios, municípios que antes não tinha nenhuma instituição, hoje certamente tem 1 ou 2 cooperativas já instaladas e vai se fazendo cada vez mais esse movimento de expansão. Os grandes players do mercado possivelmente vão atuar com um segmento maior, de empresas de maior porte, enfim, maior faturamento. Também é uma estratégia comercial deles, não deixa de ser, mas as cooperativas têm uma visão diferente de pulverizar cada vez mais e atingir o máximo possível de pessoas, né? Deixa eu cometer uma indiscrição aqui. Que idade tem, Igor? 28. 28 anos. E o Rogério? 57. Quer dizer, nós temos 2 gerações, né, diferentes. Por que eu estou perguntando isso? Porque estão envolvidos na mesma ideia e certamente muitas famílias têm isso também quando a gente fala de atividade primária, agropecuária, enfim. Porque muitas vezes são propriedades, são empresas que passam de pai para filho. E vocês veem, com esse desenrolar da história, as novas gerações também abraçadas nessa ideia? Sim. A sucessão é algo primordial para nós. Tanto é que muitas vezes lá chega o produtor, o pai da família chega lá e tem o jovem junto já. E a gente, por vezes, prioriza financiar em nome do jovem, para ele já ir tendo sucessão, ir pegando o jeito da propriedade e assumindo responsabilidade também. E muitos pais já têm feito esse movimento de sucessão junto aos filhos também. E a gente gosta muito porque precisamos ter sucessão, senão vai ficar na mão de poucos e esses poucos daí controlam todo o mercado, né? Sim. E o bacana disso tudo é que, além de nós incentivar isso, nós ajudamos na formação também. Hoje nós temos vários programas de formação no meio do interior, tem da PF também, tem da PJ, mas curso de operador de máquinas, curso de manutenção. Mas isso bancado pela Cressol? Pela Cressol, com os parceiros Senar, Sebrae, outros sistemas, a gente faz o desenvolvimento desses cursos. Então, isso é bacana, porque além de incentivar que ele permaneça, a gente dá capacitação também para que eles fiquem no meio. E mostrando também a oportunidade, as linhas que eles devem acessar, levando aquela linha com taxa boa, porque taxa boa não é custo, né? Hoje, se tu pegar uma linha de 3% ao ano, considerando uma Selic de 14%, vai ter um ganho de rentabilidade muito bacana, né? Então, é justamente levar informação e desenvolvimento às propriedades, aos produtores, ao próprio empresário também, o empresário que tem filho também, fazer essa sucessão. A gente gosta muito de estar levando isso para o nosso meio. São gerações distintas, mas a gente entende que são ciclos e cada ciclo vai sendo implementado num formato diferente, né? Mas a gente precisa muito dessa sucessão, né? Claro, claro. Até porque nós falamos de uma geração, essa mais nova, que vai fazer um emprego da tecnologia, precisa de investimento para a propriedade. Sim. E geralmente é esse aí que vai estar mais focado nesse aspecto. E mesmo essa geração mais nova que gosta da tecnologia, quando ela vai empreender, ela vai precisar do aconselhamento. Ela vai precisar da proximidade. Porque
algumas coisas que a cooperativa vai oferecer, ela não vai ter nos digitais, por exemplo. Entendeu? Então, ela vai precisar que a gente esteja próximo, ela vai precisar de aconselhamento, ela vai precisar de linhas de crédito que a gente tem que são específicas, que são mais baratas. E o que o Igor comentou ali, negócio dos cursos, é o retorno para a comunidade que a gente se refere. Claro, e nessa via de mão dupla, Isso aí. é uma forma de entregar também mais. Até porque essa roda, para girar, aquilo que a gente falou antes, para ela girar, alguém tem que estar empurrando sempre, né? E as coisas vão se renovando. E como fazer isso? Aprimorando, dando qualificação, dando tecnologia. E eu acho que é... E que é uma dor hoje, quando a gente fala com os empresários, é uma dor deles de que a juventude não quer se qualificar no setor primário, vamos dizer assim. O pedreiro, o carpinteiro, o serralheiro, não tem mais. O pessoal prefere ir para outros meios mais práticos. Sim. Entendeu? A gente não tem mais os cursos profissionalizantes. Por esse salário, então eu vou trabalhar por conta, vou fazer diferente, entendeu? Sim. E a sim. gente precisa ter isso, né? E aí acaba impactando na mão de obra das empresas. Mas sem dúvida, até porque as pessoas pensam logo na saída, elas não pensam um pouquinho mais adiante. Não, mas se eu me qualificar e eu for bem, esse valor da minha mão de obra, ele vai aumentar. Hoje está muito difícil conseguir mão de obra para várias áreas. Por quê? Porque o caminho mais fácil se é para começar aqui e ganhar esse valor, eu não vou começar, vou fazer outra coisa. Não, mas só um pouquinho. Esse é o começo aqui, depois tem um processo que vai se desenvolver e você vai ganhar mais. Esse prestador de serviço, que ele prestar um serviço bom, tiver um preço honesto, justo, Sim. ele não vai ter agenda. Não vai, não. Ele não vai ter estar agenda. permanentemente trabalhando Exatamente. e atendendo a demanda. E falamos aqui, sobre cooperativismo de crédito, muito ligado até pela origem à atividade primária, mas cooperativas, elas existem em vários setores. Inclusive eu era participante de uma cooperativa de ensino no interior do estado. Então, só para você ter uma ideia de quantas coisas podem ser feitas no sistema de cooperação, né? Com certeza, e a gente preza muito um dos princípios do cooperativismo é a intercooperação, né? Então, hoje, de fato, tem vários segmentos, tem da saúde, tem do saúde, ensino, exato. tem de produção, e a gente está muito próximo deles porque também é uma forma de levar outras condições melhores a todos os que estão interligados nessas cadeias, né? Então, isso que é importante, a intercooperação entre os agentes do... Sem dúvida nenhuma. Bom, infelizmente nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer muito ao Igor Preto Pessotto, que é o gerente regional da Cressol, o Rogério Morim Rodrigues. Sabe por quê? Porque Miorim, para mim, é muito familiar. Eu conheço um monte de Miorim, mas é Morim Rodrigues, gerente da agência Cressol em Porto Alegre. O pessoal quiser tomar um café lá, tem café? Tem café. Na cooperativa tem café também. Tem café passado e tem máquina de café. Opa, coisa boa. Então é só ir na agência que fica aqui na Carlos Gomes, nossa vizinha aqui em Porto Alegre. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Glauco. A gente agradece o espaço e quem não conhece a Cressol, fica o convite para estar indo até uma das nossas agências e conhecer um pouquinho mais desse sistema que é um dos que mais cresce no país. Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado e fica o convite para os porto-alegrenses nos visitar aqui na Carlos Gomes. Certo, então. E muito obrigado a você que nos acompanha sempre aqui no Visão 360 com assuntos da nossa rotina que interessa a todos nós, sempre na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!